muito bom dia. Você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde e que a cada sábado traz um novo tema com novos especialistas. Hoje iremos falar exclusivamente com as mamães, um tema especial para as crianças, porque os problemas de alimentação das crianças são aí uma grande preocupação para os pais. Uma dieta nutricional inadequada, problemas de comportamentos associados às refeições são estresse para pais, familiares e cuidadores. Então, o tema de hoje é seletividade alimentar e as nossas convidadas são a pediatra e nefrologista Raquel Souto e também a fonoaudióloga Amanda Leite, que estão aqui para nos ajudar e ajudar você de casa, você pai, você mãe, a passar por esta fase, a entender melhor este processo das crianças e dos pequenos. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigada. Doutora Raquel, esta fase da introdução alimentar, da rejeição, da alimentação da criança, costuma ser um problema, uma queixa dos pais nos consultórios? É uma queixa muito comum, porque assim, a introdução alimentar, ela acontece ali com os 6 meses. Só que às vezes as mães esquecem que assim, é uma introdução alimentar, né? A gente não precisa obrigatoriamente sair do aleitamento materno e já ter, né, alimentação assim efetiva. Pode começar a introduzir devagar, a papa principal, as frutas. E às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande da criança comer o prato inteiro, comer a maior variedade do mundo. E às vezes as mães acabam tendo muita angústia com relação a isso. Acho que só é importante complementar que o estômago do bebê é muito pequenininho. É muito pequenininho. Né? E antes ele estava no leite, o leite é muito fácil de absorção. E aí na hora que começa um alimento mais sólido ou mais pastoso, essa absorção é diferente. Então a criança ela tem um tempo também, né, para esse corpo se adaptar para fazer essa absorção. Então é natural que inicialmente não vá fazer ali uma aceitação, né, tão efetiva como a mãe espera. E até a questão da consistência também, né? O leite materno ele é líquido, aí vai mudar. Muda a posição, tem uma colher, é uma consistência mais pastosa e às vezes tem mais uma resistência da criança. Para a gente matar a curiosidade do telespectador e até uma curiosidade minha, né? A gente sabe que hoje o pediatra que é responsável pelo acompanhamento das crianças. Por que o fonoaudiólogo também é importante neste processo de introdução alimentar? Eu acho essa pergunta incrível, porque eu acho que a população não tem esse conhecimento, né? Então, a fonoaudiologia, né, especificamente a área da motricidade orofacial, da alimentação, da disfagia, que está envolvido na alimentação, a gente vai auxiliar, né, nesse processo de introdução alimentar por conta da mudança de consistências e de texturas. Então, essa questão sensorial, que às vezes está um pouquinho prejudicada, né? Porque antes o líquido é um sabor único, né? E ele tem um gosto muito suave e ele tem uma consistência líquida. Aí agora ele vai para uma papinha, aí vai para uma fruta, cada fruta tem um sabor diferente. Então essa mudança no paladar, essa explosão de um monte de variedades pode gerar um pouquinho de confusão. E tem algumas crianças que passam por algumas dificuldades, né, que eu acho que a gente vai falar logo mais, logo no início da vida, que trazem traumas sensoriais. E aí chega no momento da introdução, eles têm um bloqueio. E aí nós vamos lá ajudar a organizar essa questão sensorial e às vezes tem as crianças também com dificuldade motora, né? Por conta de linguinha, por conta do céu da boca, tem um céu da boca mais abertinho, como uma fissura, então tem alguma alteração estrutural que nós fonoaudiólogos também podemos auxiliar. Então a gente vai ali realmente na reabilitação, né? Ajudar nessa questão motora, de movimento realmente e de sentido sensorial. Então acaba sendo um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Trabalho conjunto. E é importante que seja conjunto. Costuma ser um problema comum, se for analisar no geral, doutora, o número de pacientes? É muito comum, até porque assim, essa questão da seletividade, ela começa ali em torno de 2 anos. Só que 2 anos a criança tem uma diminuição da velocidade do crescimento. Então, consequentemente, ela come menos. Só que os pais estão habituados a criança comer mais. Então, eles ficam naquela, tipo assim, será que está diminuindo? E às vezes os pais não têm uma variedade alimentar muito grande. Então, as crianças acabam não tendo uma variedade muito grande e sendo muito mais seletivas. Aos 2 anos, o doce é liberado, então a questão do produto industrializado começa. Então, assim, começa ali nos 2 anos, começa a apresentar uma seletividade. Aí a criança tem um prato e só come 3 alimentos. Assim, é uma queixa muito, muito comum. Quando você fala em seletividade alimentar, o que seria? Na verdade, acho que até a fono consegue explicar melhor, mas assim, a criança ser realmente seletiva, tipo 4 alimentos, ou às vezes não querer assim, nenhuma fruta, ou nenhuma verdura, ou nenhuma proteína,
Sim, questão dessa seletividade. Às vezes tem criança que ela não aceita tempero, fica ali o prato e fica tirando, assim. Isso é estressante demais para os pais. Muito. Só para complementar, né, a gente acaba dividindo a alimentação em grupos, né? As frutas, as verduras, os cereais. E aí, quando a gente pensa nessa criança seletiva, geralmente ela come uma fruta, um cereal, uma verdura e ela não aceita a variedade, né? A mudança é difícil, ela está tão acostumada, né, com aquela uma única fruta que aí na hora de oferecer uma outra ou duas frutas é realmente um tormento e acaba gerando muita frustração, né, para os pais, para a mãe, porque não entendem por que aquela criança não está aceitando como a coleguinha aceitou, como a prima aceita. E tem muita comparação também, né? Porque nessa parte das crianças a gente tem uma comparação muito grande. Então, por um lado, a gente vê uma criança que come tudo, super variado, e a minha não come? Por que a minha não come? Né? O que eu faço? O que ela faz de diferente? Então, assim, tem muita ansiedade, é uma queixa muito, muito comum. Mas, doutora, em que faixa etária da vida a criança ela pode comer de todos esses grupos? Aos 6 meses, o mais variado possível seja a alimentação, melhor. Às vezes a gente tem umas questões antigas que, não pode comer ovo, porque ovo pode desencadear alergia. Não, isso não existe mais. A gente precisa ter a maior variedade possível e, assim, os pais precisam dar exemplos também. Com 1 ano de vida, a criança tem alimentação de casa, mas é aquela questão, tipo, se a alimentação de casa seja saudável, às vezes os pais, não, come pizza, hambúrguer. Não é essa a alimentação, né? Essa é uma alimentação variada, rica em frutas, em legumes. Então, assim, com 6 meses isso começa, né? Assim, essa introdução. Agora, com 1 ano é comida de casa. Isso que eu ia perguntar, essa rejeição, às vezes, de determinados grupos alimentares, ela vai ocorrer por uma questão comportamental, ali de exemplo dos pais, ou até de tentativa dos pais, ou uma questão realmente de sabores, de aptidão da criança para aquele sabor? Acho que a gente tem 2 classificações, né? A gente tem as alterações orgânicas e a gente tem as sociais. E aí, quando a gente fala das sociais, a gente vai falar muito do comportamento, né? Porque a gente aprende repetindo. Então, o exemplo realmente, ele sempre prevalece. Então, se eu vejo a minha mãe comendo um prato com salada, com frutas, e aí depois eu vejo uma outra família que não tem essa rotina, né? Que é só hambúrguer, pizza, batata frita, né? O fast food da vida que a gente está vivendo cada vez mais, a criança ela vai repetir o mesmo padrão social, né? Então, é uma questão de oferecer para a criança, mas também de dar o exemplo. A criança, ela segue exemplos. Doutora Raquel, em que fase, com que idade costuma acontecer essa seletividade alimentar? A seletividade, ela costuma acontecer geralmente com os 2 anos, né? Ele começa ali no 1 ano, os 2 anos é muito evidente, que a gente até fica brincando que é o Terrible 2, são os terríveis 2 anos, que a criança se acha super independente e tem escolhas. Aí a mãe ou o pai às vezes quer que a criança coma XYZ, mas a criança não quer. Ou às vezes uma quantidade menor e a mãe quer que ela coma uma quantidade maior. Aí fica aquela questão do chinelo do lado, come, raspa o prato. Isso tudo a gente cria um ambiente ruim para a alimentação. Sim. Isso favorece demais a seletividade, demais. Ter ali um ambiente organizado para isso, um momento organizado para isso, que a criança não esteja ali usando equipamentos eletrônicos, não esteja com a televisão ligada, que a família esteja em torno e que ela tenha uma rotina. É importante para que essa fase passe da melhor forma possível? É extremamente importante, assim, é extremamente importante para que isso não aconteça. Se a criança tem um lugar confortável, que ela não tem acesso à televisão, não tem acesso à internet, celular, que ela entenda que ela, naquele momento ela está fazendo a alimentação dela e os pais também estão fazendo, isso diminui muito a questão da seletividade. E assim, os pais devem e precisam respeitar o limite das crianças. Às vezes a criança não quer comer muito, às vezes não está com vontade de comer naquele horário, aguarda. E a gente tem uma preocupação muito grande, né? Tipo assim, não vou comer, vai ficar magro demais, espera aí que eu vou dar uma mamadeira. Em casa é muito isso. Às vezes a Alice fala assim, não vó, eu não quero, mas minha filha, você vai ficar com as costelinhas aparecendo. Então assim, respeita, porque acaba que assim, a velocidade da criança, de crescimento da criança nessa idade é menor. Só que as avós, né, as mães, assim, ficam todas desesperadas querendo deixar gordinha, parrudo. E assim, e acaba substituindo a alimentação por uma coisa que não é adequada. Se a criança não quer comer de jeito nenhum, não vou substituir aquele alimento. Posso deixar? Ela não vai morrer de fome? Ela não vai morrer de fome.
Na verdade, assim, às vezes ela não quer naquele momento. Sim, eu acho que é até importante não fazer essa insistência. Porque na hora que faz a insistência, né, a probabilidade dessa criança recusar mais é muito grande. Porque é um momento, às vezes, que se torna de terror. De terror. Né? É um momento de terror. Então, deixa de ser favorável para ela, deixa de ser prazeroso, ela não sente prazer. Porque comer é prazer, né? A gente come porque a gente gosta de comer. Então, a gente vai sair com um amigo, a gente come. A gente vai visitar a família, a gente come. Então, comer é social, é prazeroso. E aí, no momento que isso deixa de ser prazeroso porque está sendo empurrado, né? Ou porque está sendo ali muito pressionado, essa criança resiste muito mais. Resiste muito mais. Se a gente for definir as principais causas para essa dificuldade alimentar nas duas áreas, na pediatria e na fonoaudiologia, quais seriam as principais dificuldades? A gente tem questão comportamental, né? E a gente tem as causas orgânicas Sim. também. O comportamental são todas essas questões, né? Vamos supor, às vezes os pais não gostam, sei lá, de machixe. Aí vai dar pra criança assim... Isso. Essa carinha. A criança, ela não vai querer comer aquilo ali. E assim, às vezes, o machixe, por ser verde, ela começa a ter aversão a tudo aquilo que é verde, não necessariamente só o machixe. Aí a mãe não entende porque não come o brócolis, porque não come a couve. Porque assim, às vezes a gente já vai com aquela coisa, eu não gosto. Aí a criança, no primeiro momento, às vezes faz o reflexo, não quero também. Ela, não gostou. Só que assim, para a criança falar que não gostou, ela tem que ser exposta pelo menos de 15 a 17 vezes. Então, assim, se naquele primeiro momento você deu a comida, deu o alimento, ela não quis, tudo bem, insiste novamente. Essa é a causa mais comportamental. E as causas orgânicas, acho que você pode falar um pouco mais. As causas orgânicas, elas são bem variadas, assim, mas acho que é um ponto que é muito comum hoje em dia, são as alergias alimentares, né? Eu acho que cada vez mais a gente identifica que as crianças, elas nascem com intolerância à lactose, com alergia à proteína, né, do leite de vaca, com alergia a glúten, alergia a várias situações, né, por conta dessa carga mesmo que a gente está vindo desse alimento industrializado. E aí essa criança, ela já nasce muito restrita. E aí, por conta dessa restrição, gera uma questão associada, né? Tem a questão orgânica por conta das restrições e tem o comportamental do pai, que tem medo de oferecer para a criança. Porque tem alergia, vai ter uma crise alérgica, vai ter dificuldade respiratória, vai precisar internar quando é submetido a algum alimento alérgico. E aí aquele pai já cria uma postura de medo e de bloqueio. E a criança, ela sente, porque o pai e a mãe é a fonte, né, dela de proteção. E quando ela percebe esse medo no pai, ela associa. As outras questões orgânicas, né, que a gente tem também é por conta de bebês que nascem com prematuridade, né? Então, assim, nascem antes do momento que deveriam nascer, ficam um tempo maior no hospital, ficam na incubadora, fica de sondinha no nariz, né? Fica com suporte respiratório, às vezes fica entubada, né? Porque precisa de um aparelho para respirar por essa criança e isso vai trazendo uma série de traumas. Né? Porque imagina que essa criança é muito pequenininha, então a sondinha que deveria ser no nariz e vai para o estômago, ela vai ficar na boca, porque é maior. Na boca a gente tem a nossa língua, que é totalmente sensorial, é a parte que a gente mais sente, a criança leva tudo para a boca. Tudo a boca. Então, quando tem ali uma fitinha, né, uma sondinha que está pousada em cima dessa língua, desorganiza tudo. Desorganiza tudo, porque fica muito tempo. Então, além dessas questões fisiológicas, orgânicas, os pais eles também podem estar favorecendo essa seletividade. Podem, porque assim, tem essas questões, né, que a gente já falou que realmente vai acontecer com a criança, mas o comportamento do pai e da mãe favorece bastante, né, porque o ambiente ele conduz, o ambiente conduz. A criança é reflexo do meio, não tem jeito. Até essa questão da prematuridade, os prematuros, eles acabam que eles não têm introdução alimentar com os 6 meses. Verdade. Eles precisam ter idade corrigida. Então, às vezes, alguns prematuros são um pouco mais, às vezes entram com 7 meses, 7 meses e meio. E a mãe do prematuro, ela já acaba tendo, já estou indo mais tarde, será que vai dar certo? E essa ansiedade, essa angústia com relação à introdução alimentar é muito ruim. É muito ruim. E as crianças, elas devem experimentar de tudo, doutora, para que na vida adulta elas saibam realmente aquilo que elas gostam ou não gostam? Absolutamente de tudo. E a criança deve pegar. E às vezes a gente tem esse costume, né? Tipo assim, de não deixar o prato, de não deixar a criança pegar, de não deixar a criança sentir, de não deixar a criança... Porque a gente é muito corrido. Então, assim, é muito mais fácil botar o menino, abre a boca, vai. E vai. Ele acaba que ele não tem aquele momento do saborear, do encostar, do pegar a colher. Isso é importante a gente fazer. Por isso que, assim, é importante, às vezes, ou você acordar mais cedo, ou você
sabe, se organizar para ter aquele momento do café da manhã, do almoço, do jantar, mesmo que às vezes a gente não esteja em todas as refeições, mas pelo menos uma das refeições é importante a gente ter. É importante que a criança tenha aquele ambiente do pai, da mãe, do pegar, do ter acesso, de ter liberdade com alimentos, é muito, muito importante. De que outras formas os pais podem lidar com essa fase? Acho que a primeira coisa que os pais, um conselho para as mães, é tirar um pouquinho da culpa, né? Porque a gente sabe que a mãe, às vezes, ela entra numa situação de erro, mas é sempre querendo acertar. Sempre querendo acertar. Né, doutora? Acho que nenhuma mãe tem intenção, não, assim, de querer prejudicar, nem nada. Então, acho que a primeira coisa é se libertar um pouquinho da culpa, para a partir do momento que se libertar da culpa, começar a enxergar um pouco melhor as possibilidades, né? E entender que leva tempo. Então, eu acho que, assim, paciência, tirar um pouquinho da culpa, entender que vai demorar um pouquinho esse processo, porque a gente está falando de um novo costume e costume leva tempo para ele ser instalado, né? E procurar ajuda profissional. Às vezes está tão difícil, já está tão difícil, que realmente fica complicado para a mãe fazer sozinha, né? E ela tem uma equipe que pode ajudar ela. Verdade. E sempre reportar ali ao pediatra essa questão, assim, tô com dificuldade de introduzir tal alimento, porque às vezes a gente na consulta a gente pergunta, e mãe, não, tá tudo bem, e não tá tudo bem. Né? Assim, para ela tá tudo bem. Então, assim, descrever mesmo o que come de manhã, o que come na hora do almoço, o que está acontecendo, se está restrito, se não está, para a gente conseguir guiar também, que é muito importante. Seletividade alimentar é o tema de hoje do nosso Viver Bem. Você de casa não saia daí, a gente volta já já. Quer mais tempo para relaxar e curtir a família? A Novissa traz uma solução completa para limpar com praticidade e eficiência. São vassouras, pás, rodos, mops e muito mais. Você sabia que o primeiro mop desenvolvido e fabricado no Brasil é da Novissa? O Novissa Mop original é ideal para limpeza pesada. Prático e eficiente, possui sistema de autotorção, fios 100% em microfibra que garantem maior absorção e capacidade total de 13 litros. E para complementar, tem a linha Novissa Pisos, que tem ação concentrada e conta com produtos especializados para cada tipo de piso. Falando nisso, olha só essa dica. Sala é lugar de ficar com a família, inclusive com seu pet. Vou te dar uma dica para você limpar mais rápido. Para tirar pelos do sofá ou cadeiras, o Novissa Rolo Adesivo Max é tudo. E os cantinhos difíceis? Temos a vassoura Novissa Ideal Cantos para te ajudar. Com o Novissa Mop original, até a limpeza mais pesada fica fácil. Quer mais dicas? Siga a Betanin nas redes sociais. Então compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se ganhou R$500. Acesse o QR Code na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo, Betanin R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Então a gente segue com o tema de hoje, seletividade alimentar. Amanda, quais são os impactos na vida da criança quando ela não costuma comer de tudo? Essa criança ela vai ficar um pouquinho difícil da questão da sociabilização, né? Então, assim, com outras crianças, para conseguir fazer essa interação é um pouquinho difícil. É importante a gente falar também da questão nutricional, que eu acho que isso é bem importante. Como ela deixa de ter uma variedade nutricional, essa criança ela pode ficar abaixo do peso, né? A doutora Raquel, acho que daqui a pouco pode complementar sobre isso, vai ficar abaixo do peso, que pode trazer complicações aí no seu crescimento, o desenvolvimento intelectual, né? A sua atenção, a percepção para a aprendizagem. Então, a falta de nutrientes, né? Porque ela vai estar ingerindo uma quantidade muito restrita, um grupo muito restrito, pode trazer essas questões nutricionais que trazem impacto na qualidade de vida, na aprendizagem, né, no dia a dia dessa criança. É verdade, a gente acaba tendo uma restrição não uma restrição, né, assim, uma diminuição da velocidade de crescimento. Às vezes pode ter quadros de anemia, porque se você não come, né, se você não tem uma alimentação variada, se você não tem uma alimentação rica, apesar de a gente fazer a suplementação, que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança ela precisa ter uma alimentação variável. Então, a partir do momento que ela não tem a questão do ganho de peso, do crescimento, diminuição de velocidade de crescimento, os quadros de anemia também. Isso pode atrapalhar, inclusive, no desenvolvimento de fala ou no avanço na escola? Atrapalha tudo, né? Porque, assim, se você tem um déficit nutricional,
Se você tem um atraso de crescimento, ou um quadro, ou uma patologia, você atrasa tudo, né? Ou até a questão da imunidade da criança. São crianças que acabam que têm uma questão mais propensas aos quadros respiratórios, os quadros virais. Então acaba que atrapalha realmente tudo. Quais costumam ser os nutrientes que você percebe, doutora, que as crianças têm ali uma deficiência maior nos consultórios? As crianças, elas são mais seletivas às questões das legumes, das verduras. Às vezes, assim, tudo que às vezes tem uma consistência um pouco diferente. Os verdes são muito difíceis de introduzir, muito difíceis. Porque, assim, já não é uma rotina dos pais fazerem esse tipo de alimentação. Então, acaba que, assim, a queixa é muito grande com relação à verdura, aos legumes, alguns tipos de fruta. Então, assim, a proteína não é nem tanto, assim, pelo menos assim, a minha experiência não é nem tanto. Às vezes, assim, os pais falam assim, ele só está comendo ovo, ou ele só está comendo a carne, mas o restante não come. Mas a questão da verdura, dos legumes, é muito evidente, né? A gente até avançando um pouquinho mais do que somente a seletividade, no Brasil a gente ainda tem um número grande de crianças ali passando pela desnutrição. O nosso índice de nutrição diminuiu? Sim. A taxa de mortalidade infantil? Sim. Mas isso ainda é muito comum, né? Porque o prato principal do brasileiro é arroz, feijão, farinha, né? Arroz, feijão, farinha. Então acaba que, assim, por isso, às vezes as crianças, elas estão, até uma questão que eu lembrei agora, às vezes as crianças estão num bom peso, né? Você bota o gráfico, estão lá num bom peso, num bom desenvolvimento, mas assim, à custa de quê? À custa do carboidrato, à custa do arroz, à custa da farinha. Então, assim, isso é um problema social importante, assim, sabe? É um problema que a gente precisa realmente ter atenção com relação a isso. Que a gente está falando, assim, mais, assim, da questão de seletividade, de que tem acesso, de um geral. Mas a gente tem realmente um público que não tem, uma parte da população que não tem acesso a alimentar. Que não tem escolha do que oferecer. Que não tem escolha do que vai acontecer, não tem escolha do que comer. É verdade. Isso, assim, é muito evidente, assim, pra gente, é muito ruim. Pra gente voltar um pouquinho à questão de comportamento, como que a família, como que o pai, a mãe podem ajudar ali a criança a ter o interesse por determinado alimento, a passar por esse processo? Na prática, quais seriam as dicas de vocês? Eu acho que são duas coisas, né? Uma, você tira a sua ansiedade. Tira a sua ansiedade. Se não queira que a criança, de uma hora para outra, ela tenha uma alimentação riquíssima. E o outro, dê exemplo. Sabe, se você está acima do peso, começa a fazer uma reeducação alimentar, começa realmente junto com o seu filho, porque o exemplo arrasta, não tem jeito. Não adianta eu estar com um prato, com uma lasanha, e o meu filho com tomate, abóbora, chuchu, ele vai falar, por que você não come? Eu tenho que comer. Né? Então, assim, coma junto, né? Eu acho que esse é o mais, assim, evidente, é o principal. Deixa eu só dar uma dica assim, né? Como que percebe que essa criança está seletiva, né? Verdade. Porque tem a questão lá da escolha do alimentos, mas tem outros comportamentos que essa criança vai fazer também. Então, assim, mamãe, agora direto para você, né? Se seu filho tem muita dificuldade na escovação de dente, que é muito comum, aquela criança que não aceita a escovação de dente, né? Não aceita a escova, fecha a boca, chora, é um tormento na hora de escovar dente, é alteração sensorial. Isso vai refletir na alimentação. Na hora que você vai ofertar qualquer coisa, ou está próximo do momento do almoço ou da alimentação, ainda nem chegou o alimento, mas o ambiente já está direcionando para que vai acontecer uma alimentação e aquela criança começa a chorar, começa a ficar mais tristinha, começa a se retrair, começa a mudar o comportamento e se fechar, já é uma outra situação de que essa criança também não está indo assim tão bem e está com dificuldade para aceitar essa alimentação. E na hora da oferta do alimento, tem a questão, né, que ela não vai aceitar algumas coisas, mas tem casos muito graves que a criança ela chora, ela se joga para trás, ela se joga para frente e isso tem que ficar alerta. Muito bem, queria agradecer a participação das duas especialistas aqui conosco, a doutora Raquel, também a Amanda, fonoaudióloga. Eu que agradeço, Amanda Renata. Leite. Deixar o Instagram das duas, qual é o seu Instagram, doutora? Meu Instagram é doutora Raquel Souto. E o meu é @AmandaLeiteCabral. Então, para você de casa que tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato com as duas. Agradecer também a Celibras por contribuir mais uma vez com o nosso programa, para levarmos esse tema aí a todos os públicos, né? Trazer aí a inclusão em mais um tema aqui do nosso Viver Bem. E agradecer a você de casa que está sempre conosco aqui na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana. Tchau, gente!